qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir. Seguir o que tem aí dentro de você. A sua verdade. A sua vibração. Fazer a sua história. Foi isso que Três Corações fez. Seguimos o coração e criamos o café que entrou na história dos brasileiros. E no coração também. Para você seguir o aroma, seguir o sabor e todo dia se sentir pronto para seguir o coração. Três Corações, o café de quem ama café. Bom, pessoal, então estamos chegando no final deste primeiro dia do Tendências e quando a gente pensa nessa curadoria, uma das questões que fica mais latente e a gente, nesse caso, precisa é entender quem faz diferença na gastronomia no país. E faz por quê? Porque, na verdade, conta uma história que ela tem começo, meio e não tem fim. Não tem fim porque, na verdade, ele se inspira em tudo que acontece no seu território, sabe fazer negócio e, fundamentalmente, é um cara... Ele não é cozinheiro, ele é mais do que cozinheiro. Ele é, obviamente, hoje um empresário, mas ele é médico, ele é um doutor em várias ciências. E uma das ciências que ele hoje mais entende, de fato, é como se comunicar. E ele entende como se comunicar com o seu cliente, se comunicar com o seu público e fazer disso um negócio de sucesso há muito tempo. Na pandemia, ele quebrou muitos paradigmas de muitos chefes que a gente via aqui. Ele era um cara que, sem nenhum passado anterior, foi para a internet e simplesmente conseguiu, de lá, criar uma linguagem de comunicação que poucas pessoas conseguem ter até esse momento. Em Minas Gerais, ele é um embaixador da cozinha em Minas Gerais. Sem dúvida nenhuma, é o chefe mais reconhecido do estado. Ele já ganhou todos os prêmios possíveis, né? É premiado pela Prazeres da Mesa, chefe do ano pela Prazeres da Mesa, restaurante. O cara já fez tudo o que precisa, bar do ano. Mas, fundamentalmente, ele é um pensador. Eu gosto de dizer isso porque ele pensa a gastronomia, pensa a cozinha de uma forma diferente. Eu queria chamar para esse palco um grande cara, um grande empresário, um grande chefe e um grande pensador da nossa gastronomia, Leonardo Paixão. Um grande amigo. Deixa eu ver aqui. Tá Oi? Aqui. Pega esse aqui. E um grande amigo também, né, Jorge? Muito amigo. Sou orgulhoso de ser amigo do Jorge. E eu também, de ter você como meu amigo. Era fã dele e da Prazeres da Mesa. Quando eu era cozinheiro, quando eu era estudante de gastronomia, sempre via Prazeres da Mesa com um carinho muito grande e sempre quis estar ali na Prazeres da Mesa. Eu sempre falo isso quando eu vou falar em algum congresso da Prazeres, que é uma enorme honra para mim estar nesse palco representando Minas Gerais e um palco tão importante de uma revista que tanto me inspirou, tanto me deu essa gana, essa inspiração de poder crescer e algum dia poder aparecer aqui. Muito obrigado pelo convite, Jorge, e toda a equipe da Prazeres. Bom, falando em mesa tendência, hoje eu vou falar sobre uma tendência que eu observo, que foi uma ideia que eu tentei fazer quando eu abri meu primeiro restaurante lá atrás, em 2013, janeiro de 2013. Eu era um cozinheiro, consultor, chefe de um restaurante em BH, tinha voltado da França e tinha uma ideia de abrir um restaurante, mas eu não tinha dinheiro para abrir esse restaurante. Então, eu precisava de alguma forma para abrir esse restaurante e eu optei por uma fórmula específica para abrir meu restaurante, que eu acho que é uma fórmula muito sustentável, que dá muito certo e que possibilita que você cresça muito bem de uma forma estável e segura. Eu vou falar sobre essa tendência e eu trouxe aqui 3 amigos que eu acho que estão na nova geração dessa bistronomia mineira. Eu acho que eu comecei ela e dentro da minha cabeça, e não é uma coisa proposital, eles também não fizeram de forma proposital, cada um fez da sua forma e da sua maneira, dentro do que é possível fazer. E eles conseguiram fazer algo muito parecido entre si, eu acho que também parecido um pouquinho comigo, né? Então, eu acho que é um exemplo de um formato
muito interessante para a gastronomia do Brasil, o que acontece hoje em Minas, a gastronomia mineira. Como que eu passo isso aqui? É só apertar o grande mesmo? Para frente. Onde que eu miro? Só onde mira. Passa para mim? Aí. Você foi? Qual você apertou? Acho que foi eles, hein? Quem foi que... Eu peço para passar, não tem problema. Gente, o termo bistronomie que surgiu na França com um jornalista, né, chamado Sébastien de Morand, e ele juntou duas palavras, a palavra bistrô junto com a palavra gastronomique, né? Isso começou no movimento com Yves Canderbord, que era um chefe francês de grande restaurante estrelado, 3 estrelas, e ele resolveu abrir um restaurante um pouco mais descontraído dele mesmo. Ele era um contratado desse restaurante e ele não tinha dinheiro para abrir um grande restaurante na época com fraque, talheres de prata e essa coisa toda. Então ele resolveu abrir um restaurante um pouco mais simples, mas aplicando toda a técnica que ele tinha também. Então ele abriu esse restaurante, como eles chamam na França, de sans chichi, quer dizer, sem frescura, mais ou menos no meio dos anos 90 aí. E isso foi seguido por vários outros chefes também, que eram chefes executivos ou subchefes de grandes restaurantes estrelados. E ela então, o que era a bistronomie francesa? Era isso, era técnica de alta gastronomia com o espírito simples do bistrô. O bistrô é aquele restaurante pequeno, familiar, né, com um ambiente descontraído, um serviço informal, né? E esse espírito simples. Então é uma cozinha de chefe com alma de bistrô, foi o que o Sebastião falou no termo que ele usou. Passa para mim, por favor. Bom, esse aí não rolou não. Então eu falo assim, o que eu vou falar hoje é principalmente para os chefes que vão abrir seus primeiros restaurantes, os novos chefes ou subchefes aí, não sei se tem algum aqui, ou algum cozinheiro ou estudante de gastronomia que queira algum dia abrir um restaurante, e ele vai ter que escolher na hora de abrir seu primeiro restaurante. Ele vai ter que fazer uma escolha, ele vai encontrar uma encruzilhada ali no meio do caminho dele e vai ter que fazer uma escolha. Uma é crescer rápido e brilhar forte. Para crescer rápido e brilhar forte, esse cara provavelmente vai estar chefiando um grande restaurante já, de alguém, algum outro restaurante grande, ele vai ser chefe ou subchefe e vai conseguir um investidor para injetar uma grana preta nele para poder abrir um grande restaurante, né? Tem várias coisas que ele pode ganhar nesse restaurante aí, ele vai ter vários benefícios aí, alguns problemas que ele pode acontecer também. O primeiro é que o restaurante não vai ser só dele. O segundo seria começar pequenininho, como a Bruna agora mesmo falou aqui no palco, crescer devagar, mas crescer de forma estável e durar muito tempo. Então vamos avaliar o primeiro, que não foi o que eu fiz, é o que muita gente faz, dá certo, pode passar, por favor. Mas a gente tem que ponderar o que significa dar certo isso. Então, o primeiro restaurante eu vou chamar de modelo de restaurante de investidor. Esse aí vai precisar de grande. Então, o sonho grande é um capital grande. Para você montar aquele restaurante impecável, com um salão lindo, maravilhoso, puta arquitetura, design, louça cara, uniforme, né? Aquele start ali, você vai sair de uma bandeirada muito alta. Então, esse restaurante, ele vai precisar do investidor e ele vai ter um gasto muito alto, né? Então, se você investe muito para abrir um restaurante, ele vai custar caro para operar desde o início. Então, você precisa de um capital de giro muito alto. E aí você vai ter uma mão de obra cara, você vai ter um custo de manutenção caro, você vai ter um equipamento caro, você vai ter assessoria de imprensa, essa história que a Bruna falou aí, né? Para você perseguir prêmios e reconhecimento, você vai ter que jogar o jogo do networking, vai ter que trazer muita gente para o seu restaurante, fazer press trip, vai ter que trazer muito jornalista desde o início, e muita gente faz isso, e dá certo, né? Você vai ter que convidar muito chefe para cozinhar aqui com você, você vai ter que viajar muito para cozinhar no restaurante de vários chefes. Isso vai custar caro, isso não é barato, e o seu restaurante vai custar caro, né? Você vai ter um restaurante com o preço dos pratos mais alto, geralmente de menu degustação, e você vai restringir um pouco sua clientela também, porque
Você não vai comer um menu de degustação toda semana. Você vai uma vez comer um menu de degustação e só depois você volta quando mudar. Ou talvez não volte, porque é muito caro, né? Esse restaurante ele pode ser um sucesso, não necessariamente um sucesso financeiro. Às vezes ele vai operar sempre no vermelho, economicamente precisando sempre de injeção de dinheiro, mas às vezes o objetivo é divulgar um empreendimento, ele está aí no empreendimento que precisa de atenção, e às vezes os investidores optam por colocar dinheiro nisso como um investimento de marketing. Passa, por favor, para o próximo. Consequências de você abrir um restaurante desse, então, em 6 meses, grande brilho e visibilidade, um gasto grande de dinheiro, mostra realmente o enorme talento do chefe, provavelmente vai ser um chefe muito talentoso, sim, né? Em 2 anos, muito provavelmente você vai conseguir ganhar aí algum prêmio e reconhecimento, obviamente, se for um chefe bom e qualificado, né, gente? Se for um chefe que não tiver uma boa qualificação, ele pode gastar o tanto que for, e se ele estiver fazendo besteira, mas não costuma ser o caso, né? Em 5 anos, poucos sobrevivem. Acho que uma hora o cara cansa de injetar dinheiro ali, ou ele vai precisar de mexer um pouquinho no formato do negócio, porque muitas vezes ele continua sendo sempre um restaurante que vai precisar de injeção de dinheiro. Ele nunca vai atingir o break-even ali, ele nunca vai atingir um ponto de equilíbrio, né? Então, qual que é a vida desse chefe? O cara optou por abrir um restaurante, ele vai ser sócio de um restaurante que ele vai ter ali 10, 15% desse restaurante. O restaurante nem dinheiro dá, então talvez ele esteja ganhando um prolabore, mas tem uma dívida correndo ali e ele também está dividindo essa dívida. Ele está ganhando louros, mas e aí ele vai viver de quê? Ele vai viver de prêmio e da estrela Michelin pendurada na parede dele? Né? Não sei, quando for mais velho, o que vai ser, né? Então, alta gastronomia é alto custo e alto risco, né? Bom, esse é um modelo, nem sempre é assim, obviamente, existem possibilidades de você começar pequeno e depois você chegar nesse ponto, ou existe possibilidade também de você fazer um restaurante desse com o objetivo de criar uma fama suficiente para você poder abrir vários outros restaurantes ou ganhar dinheiro com marketing, independente. Esse primeiro restaurante provavelmente não vai ser um restaurante lucrativo. Passa, por favor. O caminho do que seria a bistronomique, que aí seria um chefe de cozinha abrindo seu próprio restaurante, mas meio sem grana. O cara está duro, ele quer abrir um restaurante, mas ele não está afim de ir lá atrás de um investidor para poder colocar o dinheiro e ser o dono do restaurante dele. Ele quer ser o dono do próprio restaurante dele. Então, o que você vai fazer é o que essas pessoas aqui fizeram, é o que eu fiz no início também, que é abrir o que é possível com baixo investimento, geralmente um restaurante pequeno, com investimento pequeno. E se você vai investir pequeno, com uma decoração a melhor que você puder fazer, mais simples, né? E você pode expandir, né? A gente vai ver isso. Mas você vai ter um custo operacional baixo, né? Eu vou contar um pouquinho da história minha, mas assim, no início era isso. Eu não tinha como ter uma geladeira legal, era uma geladeira velha de madeira. Depois a gente foi melhorando, né? O espaço pequeno, a equipe enxuta, o serviço simples, obviamente, com muita emoção, um serviço muito bom, e um ambiente descontraído que não é austero às pessoas também, porque um restaurante muito sofisticado, ele espanta um pouco o cliente. Você vai limitar o cliente, não só o cliente que tem dinheiro para comer ali, você vai limitar também o cliente que está disposto a se sujeitar àquela situação de austeridade, de um extremo rigor ali, que às vezes não é relaxante, não é uma coisa muito agradável assim, né? Então, tem uma hora para você ir nisso e é restrito, né? Ingredientes simples com técnica refinada. A pessoa quer comer no restaurante o que ela não faz em casa, né? Não adianta você chegar lá e colocar a vieira mais maravilhosa do mundo no prato e não pôr mais nada. Eu sirvo a melhor vieira do mundo. Na minha cabeça, isso não é cozinhar. Isso não é um trabalho, obviamente é gastronomia, mas não é um trabalho de transformação. É uma curadoria, né? Boa curadoria, mas é uma curadoria. Tem muito chefe que faz curadoria de produto. Ele vai te entregar coisas incríveis e maravilhosas no prato, mas você podia fazer a mesma coisa em casa se você fosse lá comprar no tiozinho que pescou a vieira dele. Enfim, nesse modelo você tem um crescimento lento, pequeno e sustentável, né? Você não tem um custo alto. Você vai encher seu restaurante,
Se o restaurante é pequenininho, você vai ter 5, 10 mesas, você vai fazer uma comida muito gostosa, diferente, com técnica, porque você é um chefe que já trabalhou nos restaurantes, né? Sofisticados aí, que trabalham com muita técnica. Então o cliente vai gostar, ele vai voltar e você vai conseguir acumular o capital necessário para você poder expandir e crescer. Os preços competitivos também, clientela sempre cresce. Porque o que eu sempre falo, assim, não adianta você comunicar o máximo que você puder comunicar. Restaurante, ele cresce com cliente que traz cliente. Não adianta você ser o cara monstro na rede social. Você vai entupir seu restaurante no início, mas não vai manter. O que vai manter é o seu próprio cliente que traz mais cliente. E a gente estava falando sobre o exemplo de um restaurante que abriu lá em BH recentemente, obviamente não vou falar o nome, e ninguém vai saber porque tem tanto restaurante abrindo lá ultimamente, mas enfim, abriu, fez muito barulho, foi muita gente. Toma cuidado, né? Porque no início vai muita gente, mas essas pessoas estão indo lá te julgar, então eles vão comer e eles vão falar exatamente o que eles acharam. Então, aquele boom inicial ele tem que ser muito bem trabalhado, porque se você está no marketing, numa mídia, aparecendo, e seu restaurante em top, ele tem que ser bom, porque se for ruim, vai ser uma propaganda extremamente negativa, que ele vai afastar os outros que iriam por curiosidade também. Pode passar, por favor. Então, as consequências disso vai ser um rápido retorno do investimento, retorno rápido, porque você gastou pouco, os preços acessíveis, com a fidelização da clientela, esse crescimento orgânico que é maravilhoso, que você não precisa de ter tudo pronto na hora, você vai abrir, daqui a pouco eu compro um forno melhor. Agora eu vou trabalhar com esse velhinho aqui, mas eu vou trabalhar bem, vou trabalhar com um produto melhor que eu puder, vou trabalhar com a minha técnica, vou trabalhar com a equipe feliz ali, e devagarzinho eu vou crescendo. E ele acontece, esse crescimento orgânico, e ele é o lucro reinvestido. O restaurante mesmo, ele cresce sozinho. Eu vou falar sobre o Gluton, que é o meu primeiro que tem 13 anos hoje. Se você pegar o Gluton hoje e tudo que eu gastei nele para abrir ele talvez seja o restaurante mais caro da cidade, longe, de longe. Mas eu não gastei nada para abrir, eu gastei muito pouco. Mas eu reinvesti anualmente muito. Então, em 2 anos, você tem espaço para expansão e expande mesmo, tá? Cito exemplos aqui de São Paulo, de amigos meus, Gabriel e a Ju, que abriram de segunda. Eu fui lá na abertura, gosto muito deles, são muito queridos meus. Eu cheguei lá, eu vi toda a estrutura deles, o negócio funcionando lindo, maravilhoso. Eu olhei para a cara deles e falei assim, não dou 2 anos para você abrir o segundo. Não deu nenhum, né? Não deu nenhum. Outro, que é a mesma coisa, é o Cadu, evangelista também, que sentou ali atrás de mim e falei, eu vou falar de você hoje quando eu estiver no palco. Eu vou falar que eu tenho certeza que ano que vem você abre mais um restaurante. Ele falou, não, vou abrir mais 2. É isso, é sobre isso, entendeu? Ele abriu pequenininho, e vai crescer. Né? Em 5 anos, estabilidade, autonomia e sustentabilidade. Né? É seu. Passa, por favor. A gente tem um comparativo aqui. Ele é seu, então você tem controle sobre ele. Né? Então, no investimento, o restaurante de investidor é alto, bistronomia que seria baixo, controle do chefe, isso é muito sério. Porque você tem um restaurante que você não controla. Né? Se você abre com um investidor colocando um dinheiro muito grande ali, você vai ter uma porcentagem menor. Você não tem o controle. Nem o controle criativo na cozinha. Às vezes o cara vai chegar para você e falar assim, não quero que você coloque esse prato, não gosto desse produto, ele é caro. Isso aí não dá certo, não fecha a conta por outra coisa. O que você vai falar? Você não pode falar, porque o cara tem uma porcentagem maior que a sua. Né? Custo total, né? No caso do investidor, é um custo total, além de operação, de investimento, muito mais alto. O seu da bistronomia, que o seu restaurante pequenininho, o custo vai ser baixo. O retorno é rápido, e realmente é rápido, tá? Se você for uma pessoa realmente qualificada, e eu estou falando para pessoas qualificadas, não adianta também você falar assim, sou um chefe de cozinha, quero abrir um restaurante de bistronomia. Você tem que ter tempo, você tem que ter passado em bons restaurantes, ter trabalhado um tempo longo, adquirido experiência, e aí sim você vai usar essa experiência no seu restaurante. Aí é para essas pessoas que eu estou falando. Né? Essas pessoas, eu juro que vão ter um retorno rápido. Todos que vieram aqui falar tiveram. E já todos estão reinvestindo e cada um está num momento. Cliente, então, restrito, num restaurante muito sofisticado. Beleza, você vai ganhar seus prêmios. É legal também. Se o seu objetivo for esse, eu não sou contra, não. Faça isso.
Acho lindo, maravilhoso. A gente precisa desses também. Mas um restaurante bistronomia que você vai ter um público amplo, grande e que vai retornar cada vez mais. Sustentabilidade. O de investidor é fácil. O cara cansou de bancar seu restaurante, ele vai aqui então. Não vou mais pagar pré-strip, não quero mais essa assessoria de imprensa, não quero mais isso, não quero mais isso. E esse trem tem que começar a fechar a conta agora. O que você vai ter que fazer? Geralmente, o que eles fazem? Arruma outro investidor para comprar parte desse investidor e para investir mais. É isso, cara. Você começa a rolar um em cima do outro, né? O seu é seu, cara, é sólido. Você já tem 2, provavelmente, na hora que esse cara teve esse problema, ou 3. E a essência é isso, é o luxo, no ápice do luxo. E o outro é técnica e verdade. Pode passar, por favor? Então, o conceito da bistronomia é a cozinha de transformação e não de ingrediente, né? Lógico que a gente usa ingredientes caros também, né? A gente coloca o que a gente quiser, a gente é dono do nosso próprio restaurante. Mas a essência é você trabalhar com transformação. A gastronomia é a arte de transformar algo comum, simples, do dia a dia, em algo extraordinário. Na minha opinião, isso é arte, em geral. Você transformar um papel em uma caneta, num texto, isso é uma coisa sensacional. Então, isso é arte. E a gastronomia ela é arte à medida que ela transforma algo comum. Né? Uma couve-flor, beleza, faz um negócio sensacional com a couve-flor. O cara come e fala, caramba, isso é uma couve-flor? Aí você, pô, você tem que ir lá comer a couve-flor, você caviar, foie gras, pô, cara, vai se come foie gras, entendeu? Pode passar. Pilares, então, da bistronomia. Criatividade como ingrediente, é o que eu falei mais cedo, o cliente quer comer o que ele não pode comer em casa, o que ele não consegue fazer em casa, ele não está afim de comer uma comida que ele faz igual, né? Simplicidade inteligente, a técnica aplicada ao simples, né? Os produtos simples, mas é óbvio, sempre produto de altíssima qualidade, porque a gente não faz mágica, né? Então a gente tem que ter um produto de qualidade para servir. Sustentabilidade real, financeira, emocional e criativa. Você não está cheio de dívida, né? Você começou pequenininho, você está deixando ele crescer sozinho, né? A sustentabilidade financeira, a conta está fechando, e criativa, eu faço o que eu quiser. Mas quando você é dono do boteco, você vai pensar antes de gastar uma grana danada num produto muito caro também. Isso muda um pouco. Quando alguém está pagando a conta, você fala assim, eu quero servir essa carne aqui, tem que ser esse wagyu aqui que vem lá do Japão, porque senão não vou servir. Não sou eu que estou pagando a conta mesmo, eu só quero o prêmio. Quando você está pagando a conta, você fala, não, deixa eu ligar aqui para o fornecedor para tentar baixar o preço. Identidade como valor central, a cozinha tem que ser sempre impecável, é lógico, né? Independente do ambiente. O ambiente não precisa ser impecável, é bom que seja. Pode passar, por favor? Então é isso, eu acho que talvez o futuro dessa gastronomia brasileira não esteja tanto nas estrelas Michelin, mas nessas esquinas cheias de vida, filas de espera, comida gostosa, nessa alegria, na viabilidade, a excelência com viabilidade, quer dizer, uma coisa boa que eu posso pagar por ela repetidas vezes. Quando eu abri o Gluton, eu falava, eu quero um restaurante que a pessoa possa ir toda semana, eu não quero um restaurante que a pessoa vai para comemorar alguma coisa muito especial. Eu acho que a gastronomia faz parte da vida. A sofisticação dentro da simplicidade. É sofisticado comer técnica, comer alguma coisa que é deliciosamente preparada. É algo sensacional, né? Essa comunidade, os chefes, os cozinheiros, os clientes, e crescer com esse amor que a gente sente, e sempre, obviamente, com muita paciência, que é o principal atributo de todo grande chefe de cozinha, na minha opinião, poder crescer com paciência. Pode passar, por favor? Isso aí saiu no dia que eu abri o Gluton. Vocês não viram isso aí não, né? Vocês viram? Isso aí é uma reportagem do Estado de Minas. A data está ali em cima, dia 4 de janeiro de 2013. Quando eu abri o Gluton, o Girão soltou isso, que é um amigo, um jornalista, falou, você vai abrir mesmo, Léo? Eu vou soltar isso aí é só a sexta-feira. Eu abri na sexta, né? Olha a cabeça do menino. Mas não tinha jeito, eu não tinha mais dinheiro. Quando eu abri o Gluton, eu peguei o fundo de loja de um café que fechou, o cara passou o café para o meu nome e eu peguei um dinheiro emprestado no banco para poder abrir o Gluton.
peguei Proger, BNDES e um pouquinho de capital de giro, gastei o mínimo do mínimo do mínimo possível e falei assim, eu quero abrir um restaurante com preços acessíveis, uma cozinha com técnica, produtos não muito caros e essa possibilidade das pessoas voltarem sempre. Me inspirado na Bistronomique, tanto que ele escreve ali no meio Santiti e tal, e aí ele fala onde que eu já trabalhei, não sei o quê, e eu era feliz, eu achava minha cozinha o máximo, porque eu tinha conseguido comprar um pacojete usado lá na França, sabe? Que é uma máquina de sorvete, ele era meio amassado assim, mas enfim, era super legal. E aí, nesse primeiro dia eu abri, eu lembro claramente que eu tinha 20 mil reais de capital de giro na minha conta bancária do restaurante. É o que eu tinha para pagar todas as contas do restaurante. E eu abri esse dia e a comida acabou às 10h30 da noite. Eu tive que falar para os clientes, eu não tenho mais o que servir, acabou tudo. Eu tinha só 4 pratos principais no cardápio. O cardápio mudava todos os dias. A gente tinha de 4 a 6 pratos principais no cardápio. Era eu mais 2 cozinheiros e um estagiário na cozinha. Só isso. Eu tinha uns 4 garçons, um sommelier, um lavador de prato e uma administração. 8 ou 9 funcionários. Só isso. Abri com essa vontade enorme de fazer algo que desse certo. E a gente conseguia vender. Todas as vezes que a gente abria, depois, no dia seguinte, a gente teve que chegar lá, sei lá, 7 horas da manhã para fazer mise en place, para conseguir ter comida para a gente servir. E a gente conseguiu. E fomos adiantando o cartão de crédito para eu não pegar mais empréstimo. Eu não queria pegar empréstimo mais. Então eu comecei a adiantar cartão de crédito para pagar as contas da semana. A semana eu adiantava e pagava. E assim foi 5 meses. Em 5 meses a gente parou de adiantar cartão de crédito, começou a sobrar um dinheirinho. Aí minha cozinha começou a se formar. Aí eu comecei a equipar minha cozinha. No início, eu lembro claramente de um forno combinado velho que a gente tinha, que já tinha 3 GNs, era muito pequenininho, e eu colocava o peixe lá, assava, beleza. Ele estragava sempre. Aí ele ia para manutenção, o cara tirava ele de lá do restaurante e levava para manutenção, e aí eu tinha que trabalhar o serviço inteiro com aquele mini combi, que é aquele forninho de assar pão de queijo, sabe? Que tem uma circulação de ar, ele chega no máximo a 210 graus. É o limite. Ele ficava numa prateleira no alto e o meu subchefe era baixinho. Ele mal alcançava, sabe? E ele tem 4 assadeiras que entram dentro dele, meio furadinhas, e a gente colocava as bandejinhas com peixe, os negócios dentro dele, fechava, ligava o cronômetro 15 minutos, porque tinha que aumentar o tempo para poder assar um peixe, um badejo dentro dele, assim. E aí ele ligava 15 minutos, aqui apitou, saiu a mesa, vamos montar a mesa. Parava os pratos, começava a montar a mesa, ele puxava. Quando o peixe não caía no chão, porque era mais alto que ele, e aquela prateleira, o cara colocava a bandejinha para o lado, quando ele puxava com uma mão só, fazia uma gangorra. E aí o peixe ia todo para o chão. Mas quando o peixe não ia para o chão, pegava, obviamente ele estava cru ainda, porque não tinha calor suficiente, potência para poder segurar a temperatura. Eu olhava o peixe e falava, cara, volta à mesa, volta mais 7 minutos de forno para esse peixe sair cozido, pelo amor. E, enfim. Então, com 6 meses, eu comprei o primeiro forno combinado decente. E fomos reinvestindo, pode passar, anualmente no Gluton. Ele foi construído do jeito que ele é hoje. Eu tinha, quando eu abri, contando com as mesas da rua, acho que 50 lugares, 50 e poucos lugares. Hoje, eu dei uma expandidinha boa no Gluton, com espaço de evento em cima e tal. Tem 130 lugares no Gluton hoje. E aí foram abrindo outros depois do Gluton. 13 grandes reformas, grandes mesmo, todo ano, sem investidores. Eu tinha um sócio que era o dono, ele foi meu sócio 3 anos, que era o dono do café, que eu não tinha o dinheiro para comprar o fundo do café. Então eu falei, cara, ele falou, não, me paga em 3 anos dividido. Eu falei, não, cara, não tem coragem de assumir essa dívida. Fica meu sócio 3 anos e eu te pago uma porcentagem do nosso lucro 3 anos. Aí foi 3 anos. Aí em 3 anos ele acabou e saiu. Mas ele não investiu e ele falou assim, eu vou passar para o seu nome, mas se der lucro a gente divide. Se der prejuízo, o prejuízo é todo seu. Eu não quero mais ter prejuízo, porque o café estava dando prejuízo para ele, entendeu? Aí eu falei, tá bom, eu topo, né? O que eu podia fazer. E aí eu peguei o dinheiro emprestado pela empresa, que ele já tinha passado para o meu nome. E já estava tudo no meu nome, eu assumi tudo. Mas não tinha nada. Tinha uma geladeira de madeira. A estrutura da geladeira de bancada era de madeira. E por dentro ela era de aço galvanizado. Então ela enferrujava e furava.
e as paredes eram frias, então ela fazia uns gelos na parede e ficava pingando, sabe? Era um negócio difícil. Mas a gente foi trocando. E todo ano a gente foi reinvestindo, trocando, sempre. O Gui acompanhou um pouco disso em algum período que ele não estava na Europa. Mas quando que você viu, sei lá, 6 meses sem reforma? Então é isso, assim. Ele foi construído com o próprio recurso dele mesmo, criado por ele mesmo. A Bruna fez isso na Birosca, muito bem feito também. A Birosca era um micro, pequenininho, e aí depois ela pegou a do lado, a casa do lado, expandiu, reformou de novo, comprou um fone combinado meu, usado. Então é isso, tá? Sem atalhos, crescimento orgânico contínuo, e de um pequeno sonho de luz nasceu o grupo, que hoje chama Grupo Gluton. Pode passar. O Gluton aberto então em 2013. Hoje ele é o restaurante mais sofisticado. Eu abri ele bem simples e os clientes me pressionaram para sofisticar cada vez mais. Hoje ele é mais sofisticado. Nicolau Bar da Esquina eu abri em 2017. Foi o primeiro que eu abri a mais assim, porque realmente o Gluton foi muito duro no início. Precisei de estruturar ele muito. E quando eu consegui equipe e consegui estruturar ele bem, eu abri o Nicolau. O Nicolau já era enorme. Eu já abri uma casa linda, maravilhosa, muito grande. Foi uma coisa louca o Nicolau. O Nico Sanduíches que eu abri para servir os sanduíches do Nicolau, que eram todos artesanais, feitos no Nicolau, tudo que a gente fazia, que servia a gente fazia. O Nico durou de 2018, eu coloquei até 2024. 24, quando eu abri o último restaurante, eu fechei ele, tirei ele de onde estava, que era um lugar muito desafiador ali, sem possibilidades ali de estacionamento, trânsito, e era muito pequeno. E guardei tudo, tá guardado, quero abrir de novo. Tá dando um depósito. Teve o Nenita, meu restaurante Ítalo Mineiro, é o maior de todos, ele fica exatamente ao lado do Gluton. Mina Jazz Bar, um bar de jazz que ele não faz parte do grupo. Eu tenho um sócio lá, que é o meu melhor amigo. Mas ele foi construído pelo grupo. Na verdade, eu sou o sócio investidor do Mina. Eu botei o dinheiro, a gente abriu, e aí o Gabriel me pagou a parte dele. Cooperação também. E o Macarel, que é o último, que é o restaurante de cozinha luso-brasileira. Não vou contar detalhadamente, mesmo porque não tem tempo, mas hoje eu devo estar com uns 130 funcionários aí. A gente começou com 8, 9. Chegamos a 150, consegui reduzir um pouco, quanto menos melhor, mas tudo isso surgiu do primeiro restaurantezinho, onde às vezes eu fazia eventos durante a obra do Gluton na casa de clientes, cozinhando no meio da cozinha com os azulejos todos quebrados ali, naquele forninho velho. Todos os prêmios que o Jorge falou e tudo que aconteceu aí foram consequência total disso. Nunca foi o nosso objetivo principal. O objetivo principal sempre foi fazer comida boa e sempre poder crescer de forma sustentada, orgânica, da melhor forma possível, atendendo da melhor forma os nossos clientes e principalmente a nossa equipe. Pode passar, por favor. Então esse aí é o grupo e as casas. Pode passar. Gluton, eu só pus uma fotinha de cada. Ninita, o Macarel. Pode passar. E o Nicolau, pode segurar nesse. Que, enfim, é isso que eu tinha para contar para vocês da minha história. E eu queria exemplificar isso com 3 amigos e pessoas que, além de amigos, alguns mais antigos, outros amigos mais recentes, mas pessoas que eu admiro e acredito muito no processo que eles estão fazendo hoje, a forma que eles estão crescendo, e eu acho que é um crescimento que vai ser muito semelhante ao meu. Então, representando essa bistronomia mineira, eu vou chamar primeiro ao palco o Guilherme Furtado, do Okinac Paralelo. Gente, prazer, meu nome é Guilherme Furtado, sou cozinheiro de BH, nascido e crescido em Belo Horizonte, carreira, hoje estou fazendo 18 anos de carreira como cozinheiro e passei um período grande na Europa e voltamos porque Gabi, minha esposa que está ali sentada, é minha sócia
minha parceira de vida e tá aí comigo há 11 anos amanhã, né, Gabi? De casado. Então, a nossa história se junta ali em 2013, 2012 e a gente começa essa caminhada juntos, e essa caminhada entra no empreendedorismo em 2021, quando a gente abre o restaurante Okinak. E o Léo vai chamar o Paco com outros 2 amigos, e eu acho que a gente vai em ordem decrescente de tempo aí, de tempo de abertura de restaurante, né? Então, Gabi e eu estamos com 5 anos agora aí, 4 anos e meio, quase 5 anos de restaurantes, e vai muito ao encontro, desculpa, com o que o Léo está falando aqui, que é uma coisa paulatina, gradativa. Começamos pequenininhos também, com toda a grana que a gente tinha juntado ao longo da nossa carreira. Foram 15 anos trabalhando barriga no fogão, e aí, quando nós voltamos para o Brasil para abrir nosso negócio, que foi finalzinho de 2019, foi bem nessa linha do Léo. Compramos fundo de comércio de um restaurante que estava fechando. Belo Horizonte teve uma enchente pesadíssima que destruiu a cidade, e uma área mais afetada pela enchente foi a área dos restaurantes ali de Lourdes, onde a Bruninha está abrindo o restaurante dela agora lá, e essa região é cheia de bons restaurantes, e tinha um restaurante que já não estava indo muito bem das pernas. Quando veio a enchente, eles resolveram vender, e eu e a Gabi já estávamos naquela busca ali de fundo de comércio, de ponto para abrir o restaurante. E aí compramos esse fundo de comércio com a grana que a gente tinha. Lembro que sobrou R$7 mil na conta depois da compra do fundo de comércio, e a gente falou assim: agora como que a gente vai abrir o resto das coisas com R$7 mil, né? E aí começamos a olhar ponto, e essa história é engraçada. Fechou um outro restaurante ali na região, que era o Gomide, e a gente falou: não, vamos pegar lá o ponto. Negociamos e marcamos a reunião para assinar o contrato. Seria numa sexta-feira. Terça-feira, o prefeito da cidade anuncia o lockdown, começa a pandemia, e eu e a Gabi, a gente olha um para a cara do outro e fala: e agora? O que nós vamos fazer? Ligamos na imobiliária, falamos: não vamos assinar nenhum contrato. Aí o cara falou: não, no começo da pandemia isso dura 15 dias, cara, relaxa, a gente aumenta aí a carência de vocês. A gente via os nossos amigos que estavam na Europa, a gente via que tudo que estava acontecendo da pandemia acontecia 3 meses antes na Europa, e a gente estava morando em Barcelona. Barcelona teve toque de recolher. Nossos amigos tendo que ir para dentro das casas, com a polícia tocando todo mundo para dentro das casas, 10 horas da noite. A gente falou: não vai durar 15 dias isso, cara. Então, corta tudo, para, e vamos começar o projeto do delivery. E aí começamos um projeto de delivery. A ideia do projeto do delivery era realmente que a pessoa pudesse comer aquela comida nossa todos os dias da semana, de segunda a segunda. Então a gente mudava o cardápio todos os dias, cozinhando dentro de casa, fazíamos absolutamente tudo. Acordava às 5h30 da manhã, e supermercado. Normalmente comprava o supermercado no dia anterior à noite, trazia tudo para dentro, higienizava álcool, aquela coisa toda e tal. Cozinhava, entregava, e começamos a fazer isso, pegando os pedidos pelo WhatsApp. E o negócio foi crescendo, começou com família e amigos, e no final da pandemia a gente estava servindo marmita, né, para mais de 300 pessoas. E aí a gente conseguiu formar de novo um caixa para a gente, então, quando abriu o comércio, a gente conseguiu abrir as portas do Okinak, uma esquina que era um boteco, que a gente chama lá em Belo Horizonte o copo sujo, aquelas mesas do antigo boteco, eram aquelas mesas da Skol amarela, de plástico e tal. A gente pagou para o cara tirar tudo, reformamos, e começamos com 7 mesas,
Esse aqui já é o Okinak, depois da nossa última reforma, assim como o Léo, a gente foi fazendo reformas anuais, pegando lojinhas ao lado, expandindo, reformando, melhorando, pouco a pouco, e graças a Deus sempre com muita fila de espera, e aí a gente falava, nos primeiros meses era assim, sobrou um dinheiro, compra mais 2 mesas e 8 cadeiras. E foi fazendo isso aos poucos. Hoje em dia, nós começamos com a loja que está ali na ponta e tinha um vestiário numa sala na outra esquina, que era baratinho, que dava para a gente pagar. E aí, hoje em dia, a gente tem a loja da esquina, essa loja do meio e a outra loja. Emendamos tudo, fizemos uma reforma sem parar a operação. Aprendi isso muito com o Léo Paixão, de não parar a operação para reformar. Então, a gente reformou tudo aqui, a ponta continuava, as mesas da esquina todas funcionando. Exatamente, trocar a roda com o carro andando, porque não pode parar, tem muito custo. E a gente foi fazendo isso gradativamente até chegar no jeito que está hoje, que a gente imaginava lá no começo, 5 anos atrás, que era como a gente gostaria que tivesse, mas ainda agora a gente já tem outros desafios e outras coisas que a gente quer fazer. E a gente não para, tá sempre nessa. E, recentemente, 6 meses atrás, a gente resolveu montar um outro... só falando sobre o Okinak, estou falando que é o Okinak, como se todo mundo conhecesse o Okinak. O Okinak é um projeto de comida de rua asiática, de street food asiático. É um sonho muito ligado ao que a carreira da Gabi a carreira da Gabi enveredou para o lado da cozinha asiática quando nós estávamos na Espanha, e era uma coisa que a gente tinha muita vontade de fazer, e a gente apostou nesse projeto principalmente porque no pós-pandemia a gente não queria arriscar grande, a gente não sabia se ia ter outro lockdown, né, se a vacina ia dar certo e tal, então falamos, vamos começar pequeno, vamos começar com um projeto de mesas na calçada, não vamos pegar um imóvel grande, fazer um grande projeto, porque não é o momento para isso. E eu acho que foi uma decisão muito acertada da nossa parte, porque conseguimos fazer esse crescimento paulatino, recorrente, e aí quando chegou esse ano, a gente resolveu montar o nosso segundo restaurante, que se chama Paralel, e é uma homenagem a esse período que nós passamos na Espanha. Foram 7 anos de Espanha, né? E a gente montou um de frente para o outro. O nome Paralel vem de uma avenida que está em Barcelona, onde nós moramos, onde nós trabalhávamos, e essa avenida leva o nome Paralel porque ela está sobre o paralelo 41 do globo terrestre, né? E fala então do nosso passado na Espanha, mas fala da fase atual também, porque o restaurante está paralelo ao Okinak, fica um de frente para o outro, os dois na mesma esquina da rua Santa Catarina com a Avenida Álvares Cabral, no bairro de Lourdes. Então, faz essa conexão do passado com o presente. Aqui, enquanto os dois são restaurantes casuais, mas o Okinak seria mais um bar do que um restaurante, e aqui a gente se permitiu dar um passinho a mais e montamos um restaurante mesmo, né? Então, temos um salão grande, uma cozinha bem mais estruturada, câmara frigorífica, que até então a gente não tinha, que era um sonho nosso conseguir montar uma câmara, ajuda muito na operação. O Okinak, como eu contei para vocês que a gente começou com 7 mesas, 4 lugares em cada mesa, então começou com 28 lugares. Hoje em dia o Okinak dispõe de 130 lugares. O Paralel, com essas mesinhas aqui da calçada do lado de fora, são 90 lugares. Então são 2 restaurantes grandes, mas foi uma coisa muito planejada e aos poucos. Aqui a gente faz então uma cozinha espanhola com toque contemporâneo, com toque moderno, trazendo um pouco dessas referências que a gente viveu na Espanha. E eu acredito, voltando lá no começo que o Léo falou, que eu queria só pontuar essa parte,
que eu acredito muito nisso. Esse projeto ambicioso que a gente vê alguns chefes fazendo, eu considero atropelar etapas, né? De já começar grande, com investimento grande. Muitas vezes, não sempre, mas algumas vezes eu vejo, e na verdade na grande maioria das vezes eu vejo que esses chefes acabam atropelando etapas da própria carreira deles. Porque eu passei grande parte da minha carreira em restaurante fine dining, restaurantes de alta gastronomia, com estrela Michelin e tudo mais. E normalmente quem aposta nesse tipo de negócio são chefes que já estão consagrados e que agora podem se permitir a montar um restaurante autoral, que ele pode fazer o que ele bem entender, porque ele já tem uma história para contar, ele já tem um patrimônio, ele já tem restaurantes que funcionam e ele pode se permitir fazer isso. Muitas das vezes é igual um desfile de moda, o cara está fazendo ali uma coisa autoral que não é a comida do dia a dia, que se conecta com a sua comunidade, com os cozinheiros que estão trabalhando com você, é realmente uma coisa que o cara põe ali no palco do desfile de moda, mas que as pessoas não vão usar na rua, sabe? Então, eu acho que essa parte desses chefes querem pular etapas e ir para essa etapa da carreira lá na frente, de fazer algo autoral, criativo e a qualquer custo. E isso não é sustentável, isso não é saudável. E a gente procurou fazer aqui, não, pelo menos eu acredito, né? Não atropelamos nenhuma etapa da carreira, foram 15 anos de barriga no fogão, passei pelos fine dinings, aprendi a técnica e talvez algum dia eu faça um restaurante autoral, não sei, o futuro vai dizer, mas não penso nisso agora. Eu acho que eu vivi uma etapa da minha vida onde eu pude explorar isso, adoro investigação, criatividade e gosto de ir nos restaurantes que o pessoal está fazendo isso, mas não é algo que eu busco agora. Eu busco agora formar um grupo de restaurantes consolidado, que as pessoas que estão trabalhando estejam felizes, ganhando seu dinheiro e nós também crescendo de forma orgânica e sustentável ao longo dos anos. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos. Posso chamar? Você vai chamar. Então, vou chamar o Dani, né? Daniel Tassi, chefe do Bar Padrim, em BH. Nós estamos em ordem decrescente, nós estamos com 5 anos aí, e o Dani vai contar um pouquinho da história dele, que está aí quase no meio do caminho. Boa tarde a todos que estão aqui. Meu nome é Daniel Tassi. Hoje eu comando o Bar Padrim, fica lá na região da Savassi, em Belo Horizonte. Nós todos aqui, tanto eu como Gui, Léo e Pedro, nós trabalhamos muito próximos dos outros ali, né, nessa parte de Belo Horizonte específica. E o Bar Padrim, eu já estou há 10 anos atuando na área de gastronomia. Não trabalho desde que comecei a trabalhar com gastronomia, eu tenho formação em arquitetura. Foi o curso, eu estudei isso antes de ingressar para esse mundo da cozinha, que foi muito bom para mim, porque o curso de arquitetura, na escola de arquitetura a gente sempre fala que a arquitetura devia ser bem mais divulgada, porque é um negócio que abre muito a sua mente, muito a sua visão para tudo que você vai fazer, te dá muito embasamento de layout, de cores e de movimentações, de fluxos. Eu acho que isso ajuda demais no meu trabalho como cozinheiro. E aí, esse é o Bar Padrim, essa figura aí de costas sou eu. Né? O Bar Padrim também, como o Léo iniciou a conversa aqui, foi um local de baixo investimento, porque eu tenho um sócio lá hoje que atua na operação comigo, ele é meu primo até. Então, a gente tinha pouca grana, eu tinha acabado de sair de um emprego e todo o dinheiro, né, desses 10 anos de carreira, eu decidi investir no Padrim. E o Padrim, de início, a gente sempre pensava, o que eu vou fazer, onde eu vou atuar, o que eu posso fazer, porque eu sinto, como o Léo falou, que essa questão do fine dining, ela pode muitas vezes afastar né, obviamente que tem uma gama de comensal que vai preferir por esse serviço,
mas a minha ideia sempre foi de atrair todo tipo de público. Tanto é que o Padrim, né, gosto de trabalhar com muita técnica de apresentações e produtos e tudo mais, só que o ambiente do Bar Padrim é um ambiente muito informal, descontraído, né? O local é pequeno, porém a gente tem muita mesa na calçada, né? Porque em Belo Horizonte tem essa necessidade. O Belo Horizontino, ele gosta demais de ficar sentado na calçada, tomando cerveja, contando caso. E o Bar Padrim, desde o início, minha vontade sempre foi essa. A gente poderia alugar uma loja pequena, né? Mas, porém, teríamos de ter uma calçada grande para poder atender esse público, que era a demanda que eu queria, que era o nicho onde eu queria atuar. E aí a gente conseguiu uma loja, pegamos uma loja muito velha, muito deteriorada, e aí nós fizemos toda a parte de reforma, toda a parte de infra, e daí começamos. Abrimos em fevereiro, 24 de fevereiro, logo após o Carnaval, e tem 1 ano e 8 meses que nós estamos com essa operação. E é uma operação que vem dado certo, tem dado retorno, já se pagou, foi uma operação que ela se pagou no 5º mês, ela já tinha devolvido todo o investimento que nós colocamos, e daí para frente vieram aí só, né, lucro e reinvestir o dinheiro, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Eu sempre fiz isso, né? O Léo falou que começou também com a cozinha muito, né, de equipamentos usados e tudo mais, que é o meu caso. Sempre, quando a gente decidiu abrir, eu sempre fiquei muito atento com essa relação de fundo de comércio, sempre procurando de fundo de comércio. Ficava sabendo de um fundo de comércio, ia lá, olhava, via o que dava para comprar, a gente comprava, levava para a loja, aí ficava sabendo de outra pessoa que estava fechando, a gente ia lá, olhava, negociava. Pode parecer que, né, eu vivo da desgraça dos outros, mas não. São as oportunidades que aparecem, e aí, né, como eu estava também precisando, e a pessoa precisando desse dinheiro de volta, eu falei, vamos fazer um negócio. E foi isso. E, né, eu sempre gostei, nessa parte de criação e desenvolvimento, sempre gostei muito. Até quando eu trabalhava com arquitetura, eu trabalhava nessa parte de desenvolvimento de projeto. Então, o Padrim, eu acredito que seja uma gastronomia, né? O que eu sempre quis passar no Padrim foi uma gastronomia um pouco refinada, com técnica, né? Porque fez parte da minha carreira de formação de cozinheiro, né? Trabalhar em restaurantes que exigiam técnicas. Eu não pulei as etapas, eu comecei como estagiário, depois fui de auxiliar de cozinha, depois fui assumir no praça, até que o cargo de chefia chegou em mim. Eu sempre fui muito dedicado com tudo que eu fiz, e essa dedicação, ela está gerando frutos hoje, que é o bar. O bar hoje a gente opera de quarta a sábado, nós temos um horário muito enxuto, porém, né, até para poder dar mais qualidade de vida para quem trabalha com a gente, e tem dado muito certo. O bar hoje tá começando a ter uma visibilidade, e esses aí são do primeiro menu, logo quando a gente abriu. Eu desde da minha ideia principal de abrir o Bar Padrim, eu nunca quis ter um direcionamento de falar, eu só sirvo isso, eu só trabalho com isso, eu só faço isso. Eu gosto de misturar mesmo, né, de servir várias coisas num formato só. Então eu consigo ali fazer várias coisas sem ter essas barreiras, porque eu acho que quando você começa a criar um formato muito cheio de barreira, a cabeça não trabalha tão bem, porque você fica muito em cima daquilo. Quando você pode ousar e colocar o que você acredita, né, que tenha sabor, tenha técnica, você consiga repassar isso para o seu cliente, aí a gente consegue fazer o que o Léo disse mais cedo. Acontece a fidelização de cliente, e isso é nítido. Porque hoje eu vejo muito que os clientes, eles voltam, traz mais gente, vão trazendo gente. E hoje o Bar Padrim a gente não investe quase nada em marketing. O marketing somos nós mesmos que fazemos. Então, tipo assim, a divulgação do bar, ela é toda em cima do boca a boca, que é o que pega demais em Belo Horizonte, né? Ah, eu fui no barzinho ali, não, mó legal, vocês têm que ir lá. Aí a pessoa vai e leva mais gente. E também nesse processo de indicar, né? A gente, né, como é muito próximo, muito amigo, a gente sempre indica, você já conhece tal lugar, tá abrindo. E aí a gente faz essa rede, esse network aí da gente, indicando né, as casas próximas, parceiras, para todo mundo. E esse bar, agora eu consegui pegar a loja do lado,
né, do lado da minha loja tinha uma pizzaria que também fechou. Aí eu comprei o fundo de comércio. Pode parecer, mas não é. São as oportunidades. E aí, a minha ideia nós começamos muito pequeno, a gente atendia 40 pessoas, minha cozinha também muito pequena, éramos 3, eu e mais 2, eu ficava fazendo passe garde-manger, uma outra pessoa na fritadeira e uma outra no fogão, né? O menu era bem segmentado assim, frio, quente e frito. Então, cada uma dessas pessoas executava seus pratos, já passava para a gente já pré-montado, só finalizava e soltava. E aí, com isso, a gente foi expandindo. Hoje também a gente consegue colocar sentado 130 pessoas, né, de 40 para 130, mantendo a qualidade, né, porque, né, senão não sentariam 130 pessoas se a gente não tivesse mantido a qualidade, né, estaria vazio hoje. E aí, essa outra loja do lado vagou, nós pegamos ela e, com isso, eu consegui fazer uma cozinha de produção. Então, aí eu consigo atender bem melhor, né, e o serviço não fica tão apertado, tão agarrado. Tem um turno de produção específico que faz a produção, e aí o pessoal do turno da noite fica para soltar o serviço. Isso foi muito bom. E agora, para o ano que vem, eu vou aumentar um dia de serviço. Nós vamos abrir a terça-feira à noite também. E se tudo correr bem, meus planos é de pegar nessa loja, aumentar e expandir o salão, porque como a gente trabalha com muita gente na calçada, nós temos muito problema com chuva, né? Então, quando chove, diminui muito meu faturamento, e isso não é bom, né? A gente quer ter sempre o faturamento bacaninha. E aí nós vamos começar o processo de reforma dessa outra loja para poder colocar mais 30 pessoas sentadas. E hoje também eu estou reformando o bar onde já funciona a minha operação, porque eu sou muito inquieto com isso. Então, sempre que sobra uma grana, eu falo, vou melhorar, vou reinvestir, porque eu acredito muito nisso, que quanto melhor o seu espaço esteja, quanto melhor esteja o serviço, é melhor para o cliente. Ele vai se sentir melhor de estar ali, vai gostar, climatização, acústica. Eu acho que tem muita gente que talvez pense que isso é besteira, mas não é não. Isso faz toda a diferença. Se o ambiente é muito zoerento, se ele é quente, você diminui o tempo de permanência, e é legal que as pessoas fiquem, que curtem, que indiquem tudo isso. E o Padrim ainda é um jovem bar de Belo Horizonte, e que estamos aí trabalhando para que sempre melhore e eu consiga sempre, né, estar à frente da operação, continue cozinhando, e que é o que eu gosto de fazer, e, né, eu acho que essa parte, né, de eu estar todo dia na operação colabora demais também para o crescimento da empresa, porque eu sei aonde o calo aperta, então eu sei muito bem para onde eu tenho que direcionar o dinheiro, o que eu tenho que fazer com o dinheiro, porque eu acho que foi isso que sustenta essa empresa, né? Essa questão da presença mesmo. Tem mais alguma foto? Agora eu vou chamar ao palco o meu amigo Pedro, que também abriu recentemente a Casa Ryuga lá em Belo Horizonte, também está executando um excelente trabalho. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, por ter vindo. Eu sou o Pedro. Carolina Elias não pôde estar aqui. A Carol é minha namorada e minha sócia. Alguém está tocando o restaurante para eu estar aqui, né? Então, agradecimentos a ela. O Ryuga, ele é um bistrô, né? Falando um pouquinho de mim rapidinho. Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Belo Horizonte. Decidi abrir lá meu primeiro negócio. E sou eu e a Carol. A gente é um bistrô bem pequenininho. E voltando um pouco lá do que eu estava falando do conceito de bistronomique, né? Começar devagar, começar bem pequeno. Eu estou na área há 13 anos. São 13 anos de restaurante. 2 pela primeira vez, né? Trabalhando para mim. E comecei desde lavando louça para um lugar. Fui estagiário, fui promovido. Fui assim crescendo. Uns anos atrás, né, com 9 anos de profissão, fui subchefe, era uma meta para mim, queria chegar nesse cargo. Depois falei, bom, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Nesse meio tempo, Carolina apareceu, me ajudou a organizar, direcionar isso tudo, resultando no que a gente está fazendo hoje. A Carol é de BH, por isso que eu estou lá, certo? A nossa trajetória de pequeno para o que a gente é hoje, a gente ainda é bastante pequeno, a gente era menor, né? Primeiro você começa e depois você vai melhorando. Eu sempre trabalhei em restaurantes estrelados durante a minha vida, né? Fui para fora, fui para Copenhague, fui para Suécia. Fiz aquele currículo de tentar correr atrás de estrelas.
com 19 anos, 20 anos, hoje eu estou com 31, e eu achava que esse era o único caminho para eu me dar bem nessa área. Eu achava que se não fosse pelo meio do fine dining, do menu degustação, eu talvez não conseguisse criar alguma coisa de impacto, certo? Até que a gente criou o nosso próprio universo. Mas a gente saiu daqui de São Paulo, a gente falou, vamos trabalhar para a gente, vamos investir, vamos empreender, e a gente alugou, por via de uma foto, a gente nem chegou a visitar o lugar, uma dark kitchen em Belo Horizonte, de 17 metros quadrados. Era eu, a Carolina, e um sonho, 17 metros quadrados. Era muito apertado, era muito pequeno. A gente começou assim, com nada. A gente pegou um fogão, pegamos um mini combi, que era o que a gente conseguiu investir na época e tal. Tinha uma janela que dava para o muro, então nem se eu quisesse dar uma respirada, dava direito. E vindo de menus de degustação de 30 etapas, caviares, coisas muito caras, operações gigantes, 20 funcionários só na cozinha, fora salão, taças de cristal. A gente foi fazer estrogonofe. Isso que foi o mais legal para mim até hoje. Estrogonofe, dentre tudo que eu já fiz e como, é o meu prato favorito. E eu acho que é por isso que deu certo. A gente pegou uma pequena embalagem, isso é um contraste muito grande na minha vida. Estava vindo de Suécia para plataformas de delivery, que todo mundo conhece aqui, a iFood. A gente fazia marmita, estrogonofe e salada no horário de funcionamento de seu escritório, do seu almoço, não vai conseguir sair para almoçar? Te entregamos um estrogonofe muito bem feito, com muito carinho, comprado por mim, embalado por mim, feito por nós, de segunda a segunda, não tinha tempo ruim, e a gente ficou assim durante 1 ano e 1 mês, 1 ano e quase 2 meses, certo? A gente chegou num ponto no qual a gente cresceu e a gente teve que fazer uma escolha. Ou a gente vira uma máquina de delivery, mas a gente tem que se perguntar, é isso que a gente quer fazer? É isso que a gente acredita? Podia ser uma possibilidade. Ou um dia, parado num sinal na frente da rua Cláudio Manuel, a gente olha para o lado e tinha essa lojinha maravilhosa, que eu sou apaixonado, suspeito para falar, que estava alugando. A gente foi lá, era uma loja que podia muito bem ser qualquer coisa, exceto um restaurante, né? A gente foi lá, estava pronto para ser uma loja de sapato. Queria botar um outro sapato lá e vender, podia. A gente foi lá, a gente botou um restaurante, a gente começou daqui e foi crescendo, deu uma capitalizada. Juntos, a gente foi fazendo. Hoje a gente tem um bistrô pequeno, a gente atende 27 pessoas, no giro a gente consegue atender mais, certo? Mas a gente começa o tempo todo tentando entender até onde a gente consegue. O que a gente consegue fazer? Dentro de todo o nosso conceito de restaurante, uma coisa bastante apertada, a gente funciona hoje. Se você tirar a Carolina e eu, são 3 na cozinha, 1 no bar, 2 no salão. São 6 pessoas tocando no restaurante lá hoje, 7 com a Carol no passe. É um restaurante que está fazendo particularmente um sucesso. Eu sou muito feliz por conta disso. Hoje é dia 30, a gente faz aniversário de 1 ano, dia 6. Então a gente nem fez o primeiro ano de vida ainda. E aí eu estou aqui hoje. Então eu acho que isso é um progresso, né? Que a gente está ainda aqui. Acho que isso é bem legal. Fico muito feliz, né? Esse tempo que leva, ele é muito importante. Não é só para você se estabelecer, mas existe um amadurecimento meu e do restaurante e do jeito que as pessoas enxergam e criam as suas próprias experiências. Não adianta eu lá atrás chegar e falar assim, pô, eu vim de fora, eu tenho 10 anos, então, isso aqui, parará, e meu restaurante é bom. Cara, você que tem que achar. Não sou eu. Sabe? Eu posso fazer uma degustação, posso ter as taças de cristal, posso ter tudo, o serviço, nananana. Vocês vão chegar lá e eu vou estar com esse mesmo tênis atendendo vocês na porta. Porque a gente acredita nessa informalidade que segue muito bem o conceito de bistronomia. Certo? Serviço bastante informal, porém a gente coloca muita técnica. Toda essa trajetória nossa, eu falo que a nossa comida ela é complicada para a gente. Quando chega na sua mesa, ela é mastigadinha. Então a gente coloca muitos processos, muito processo de padronização. Como conseguir o mesmo ponto em 30 kg de carne de uma vez só? Como que a gente consegue a textura? Como que a gente desidrata isso e faz isso para causar aquela estranheza, aquela surpresa para vocês dentro do nosso trabalho? Mas é uma comida que ela tem uma criatividade compartilhada no centro de mesa. São pratos menores, descomplicados, porque a gente também não quer criar um ambiente onde sair para jantar seja muito burocrático. Tá? Eu quero que vocês venham ao restaurante e descansem, comam, sejam felizes.
comendo a comida com bastante delicadeza, ali, bastante técnica, porém sem muita complicação. Isso tem que ser aceito com o passar do tempo. Então, a bistronomia, eu acredito que no nosso caso, ela veio acontecendo e acontece. A gente vai enxergando, pô, vamos colocar tal prato? Calma, será que eu vou entender? Será que a gente vai conseguir? A gente precisa ir para esse caminho ou não? Então, tem um amadurecimento que ele tem que acontecer. E eu não tinha essa noção antes. Para mim, estar num lugar de sucesso, vamos dizer, eu tinha que ter estrela, eu tinha que estar na reportagem, eu tinha que estar sendo falado, eu tinha que estar isso, tal. Hoje, né, o Tassi até falou uma coisa que a gente investe, né, a gente não investe tanto dinheiro em marketing. O nosso marketing é hoje 100% orgânico. E aí, num restaurante de 27 lugares, se as minhas contas não estiverem erradas, a gente deixa de atender semanalmente 80 pessoas. Essas 80 pessoas foram se conversando, porque eu não falei para ninguém, sabe? Então, isso é resultado de um trabalho que veio do estrogonofe de iFood. E aí começa de algum lugar, e aí você vai. Meses atrás, o meu vizinho era uma pizzaria delivery, e ele me chama de canto assim, não sabe, eu falo, Pedro, preciso conversar com você. Fala, cara, tudo bem, o que tá pegando? Pô, eu vou sair. Eu falo, putz, o que você precisa, né? Conversar, tal, não sei o quê. Não, vou sair, você quer pegar? Eu falei, cara, na loucura, quero pegar. Vamos pegar. Pegamos o ponto. Então, de 17 metros quadrados, hoje a gente foi para 70, e agora a gente está indo para 150 metros quadrados. A gente vai fazer uma expansão para nós, abrindo um outro empreendimento. E é assim, desde os meus 18 anos. Começa um pouquinho, faz um estágio, é promovido, faz um estágio novo, continua, faz um estágio novo, continua, e vai se aceitando, vai se estabelecendo, vai se entendendo, vai pegando conhecimento para conseguir entregar alguma coisa. Com o passar do tempo, existe a estabilidade, que o Léo falou, e hoje a gente está bastante estável, muito feliz pelo resultado que a gente está fazendo. Tem mais alguma coisa aqui do lado? Mais foto? Ou isso aí? Muitas fotos, vocês podem ver, certo? Fico muito feliz do trabalho que a gente está fazendo, sabe? Um trabalho que a gente complica alguns pratos, mas ao mesmo tempo a gente não tira a boa e velha batata frita do cardápio. Porque tem aquele tom do que todo mundo gosta, é para receber as pessoas, sabe? Acho que é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Prazer. Tudo bem. Valeu, Pedrão. Gente, então, bom, eu queria encerrar só agradecendo aos três que vieram aqui mostrar diferentes etapas desse mesmo processo que eu acho que nós quatro vivemos aí ao longo da nossa vida profissional, não intencionalmente, né? É algo que acontece, mas é algo que a gente pode observar que acontece e aprender com o que aconteceu com cada um de nós. As semelhanças, né, entre o que aconteceu com todos nós juntos, eu acho que podem servir de aprendizado para as novas gerações aí, para o futuro das gerações terem aquela coisa que eu queria deixar para vocês como o principal atributo do grande chefe de cozinha, que é a paciência. Vai chegar lá, vai crescer. Então, no pensamento final, eu pergunto, o que os chefes de cozinha do futuro querem? Eles querem só prêmio na parede ou eles querem um pouco mais, um pouco de segurança, de estabilidade e de um sucesso que é necessário para a vida de todo mundo, né? Eu acho que todo mundo um dia vai ficar velho e a gente vai olhar para trás e falar, o que eu fiz, né? Eu lutei para poder tentar provar que eu era bom para quem? Eu quero provar que eu sou bom para todo mundo que trabalha comigo, para clientes satisfeitos, e eu acho que para todo esse setor crescer junto comigo cada vez mais. É isso que todos eles fazem. Obrigado, incluo a Bruna nisso também. Ela não está aqui com a gente porque ela já estava separada, né? Então, muito obrigado a todos, e é isso. Pessoal, uma salva de palmas. Olha, que aula, que aula. E a gente fala de gastronomia, e essa é a gastronomia que é necessária. Quando a gente fala desse assunto aqui, quando a gente falou que é uma cozinha de amor sem fronteiras, a gastronomia necessária, qual que é a gastronomia necessária? É essa que, na verdade, emprega, é essa que, na verdade, faz com que as pessoas
se desenvolvam, né? E que as pessoas tenham uma vida, não uma vida de sacrifício, mas uma vida de realização, de complemento, de você ter a tua vida, criar a tua família, criar a sua vida e ter ao redor pessoas que você consegue sustentar, com o seu trabalho, com a sua verdade, com a sua luta, enfim. Essa é a gastronomia necessária e só a gastronomia consegue fazer isso. Então, amanhã a gente vai continuar com essas histórias e muito mais histórias. Queria agradecer muito a presença de vocês, a presença de todos. Amanhã temos um dia muito forte também, muito animado, né? Lembrando dos nossos produtores que estão lá embaixo, eles querem conhecer vocês também, querem conversar com vocês. O produto é a origem também de toda essa cozinha, né? E para nós é muito importante que eles sintam que eles fazem parte desse processo, dessa cadeia, onde vocês, cozinheiros, são os grandes transformadores. Então, queria agradecer mais uma vez e até amanhã. Uma boa noite, um belo Mesa Tendências e viva! Viva Mesa ao Vivo! Muito obrigado!